Olá a todos, eu sou o pastor Fábio Feitosa e eu quero nesse dia trazer uma palavra que vai edificar sua fé, uma palavra que realmente vai fortalecer sua fé para que você aprenda tudo que Cristo fez e conquistou por você há 2000 anos atrás. Cristo, ele não morreu em vão, Cristo, ele não foi crucificado em vão, Cristo morreu para nos dar vitória, prosperidade, cura, vida e vida com abundância. Então vamos aprender tudo que Cristo fez por nós. E não foi pouca coisa. E ele não morreu em vão. Então vamos tomar posse de tudo que é nosso. No livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 1, está escrito: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se chegam. O apóstolo disse aqui que a lei de Moisés, ela é a sombra dos bens futuros, ela é a sombra. Tudo na lei de Moisés é a sombra de Jesus. Tudo na lei de Moisés aponta para Jesus Cristo. Ele é a sombra. Tudo. Um exemplo, o sacrifício dos animais representava o sacrifício de Jesus Cristo. O tabernáculo de Moisés, o Santo dos Santos, tudo que tinha no tabernáculo de Moisés, tudo era relacionado a Jesus Cristo. Por isso que nós temos que pedir para Deus abrir nosso entendimento para nós enxergarmos Jesus em todas as páginas da Bíblia. Então, todo o Antigo Testamento tem Jesus escondido, tá bom? O Novo Testamento é o Antigo revelado. No Antigo Testamento, Jesus estava escondido, mas no Novo Testamento Jesus foi revelado à igreja. Eu e você, nós somos a igreja de Cristo. Tudo aponta para Jesus. Então, tem uma profecia na Bíblia que fala com relação ao ano do jubileu, tá bom? A lei aponta para Jesus. O ano do jubileu é Jesus Cristo. O jubileu significa carneiro, ou chifre de carneiro. O carneiro é o cordeiro adulto. Filhote cordeiro, adulto carneiro, representa Jesus em toda a sua plenitude. Representa Jesus Cristo com toda a sua plenitude. Nós recebemos, o João disse que nós recebemos da plenitude dele. Graça sobre graça. Eu e você, nós temos a plenitude de Jesus Cristo. Então, o ano do jubileu aponta para Jesus Cristo. Eu quero estudar com você essa profecia que fala do ano do jubileu. Eu quero estudar com você para nós aprendermos que jubileu é nosso Jesus. É um ano, jubileu é um ano de libertação, restauração. Olha, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Isaías capítulo 61, a partir do versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Isso aqui é uma profecia com relação a Jesus, tá bom? Jesus, ele leu essa profecia aqui lá do Novo Testamento, daqui a pouco vou estudar com você. Então ele começa dizendo assim, olha, o Espírito de Deus está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Essa palavra manso, ela no hebraico significa pobres, aflitos, humilde, manso. Então ele disse, Deus me enviou para pregar o evangelho aos pobres. Evangelho nós sabemos que significa boas notícias. Qual é a boa notícia para o pobre? Que Jesus se fez na cruz, Jesus se fez pobre para nos enriquecer. Qual uma notícia boa para o pobre? Jesus falou, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Essa palavra abundância, no grego, é excessivamente, é mais do que esperado. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida com abundância. Então, qual é a boas novas para o pobre? É que Cristo nos resgatou da maldição. A miséria fazia parte da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Incluída na bênção de Abraão está a prosperidade, porque está escrito que Abraão era muito rico em gado, prata e ouro. Abraão não era rico somente espiritualmente, ele era rico em gado, prata e ouro. Então ele disse, Deus me ungiu para pregar boas novas aos pobres. As boas novas para o pobre é que Jesus cura, salva, leva para o céu, mas ele também prospera aqui na terra.
Essa palavra também significa aflitos. Qual a boa nova para aquele que está aflito? Que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Aqueles que estão aflitos, nós não temos que julgá-los, condená-los. Nós temos que ajudá-los. Lembra aquela mulher pega no adultério? Que os religiosos estavam acusando ela? Jesus falou, mulher, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Então, quando alguém está aflito, essa pessoa, ela precisa ouvir o Evangelho. Jesus disse, eu fui enviado para pregar o Evangelho aos aflitos. E olha quantas pessoas aflitas ele ajudou. Lembra da mulher cananeia? Lembra daquela mulher? Que ela veio pedir ajuda a Jesus. Ela disse, Jesus, a minha filha está endemoniada, está miseravelmente endemoniada, me ajuda. E Jesus não respondeu nada, mas ela insistiu. E Jesus falou, olha, não é bom eu pegar os pães e dar aos cachorrinhos. E ela insistiu e falou, olha, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus disse, mulher, grande é a tua fé. Naquela mesma hora, a filha dela ficou curada. Jesus ajudou uma pessoa aflita. Uma não, várias pessoas aflitas. Os leprosos que procuravam ele em aflição. Quando a gente fala em leproso, as pessoas elas não entendem a proporção da aflição daquele leproso. No contexto bíblico, no contexto de Jesus, os leprosos, eles eram isolados. Os leprosos, se tocassem alguém, aquela pessoa era considerada imunda. Olha só a exclusão. Olha a exclusão. Os leprosos, as pessoas tinham nojo deles. Jesus, ele tocou nos leprosos. Jesus, ele tocou. Então, ele pregou boas novas aos aflitos. Tem alguém aflito? Pregue boas novas para essa pessoa. Para o aflito, nós pregamos o Evangelho. Nós não condenamos, tá bom, pelos erros. Nós pregamos o Evangelho. Ele acredita, ele é abençoado. Então ele disse, Deus me enviou para pregar boas novas. Essa palavra também significa humilde. Humilde é aquele que aceita a palavra de Deus como verdadeira. Boas novas aos humildes. Por quê? Os orgulhosos, eles dificilmente aceitam a palavra de Deus. Os orgulhosos, eles pensam, eles acreditam que não precisam de Deus. Jesus disse, Deus me enviou para pregar boas novas aos humildes, porque o humilde ele acredita, o humilde ele recebe, o humilde é aquele que sabe que necessita de Jesus Cristo. Um dia, o Paulo ele estava desanimado e Deus disse, Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele veio pregar boas novas aos humildes. Infelizmente, o mundo está cheio de pessoas arrogantes, orgulhosas, pensam que não precisam de Deus, até parar na cama de um hospital. Aí sim elas resolvem buscar Deus. Eu estou falando dos pecadores, não dos crentes, tá bom? Eu lembro que minha esposa uma vez falou para um rapaz mal educado, ela disse assim, olha, você precisa de Jesus, você precisa ir na igreja. Ele respondeu, eu não preciso ir na igreja, eu estudo em tempo integral. Olha só que arrogância. Eu não preciso ir na igreja, eu não preciso da Bíblia, eu não preciso ler a Bíblia, eu estudo em tempo integral. Olha só o que ele disse. Eu fiquei imaginando ele chegando no inferno com um diploma. Satanás, olha aqui o meu diploma, curso superior, aonde eu fico? Eu não estou criticando quem estuda, tá bom? Eu só contei esse fato para você perceber o que é uma pessoa arrogante, o que é uma pessoa orgulhosa, tá bom? Eu não estou dizendo que quem estuda é orgulhoso. Não, isso aqui é um caso, é uma exceção, tá bom? Se você tem a chance, estude mesmo, tá bom? Estuda, faça curso superior, se especializa, mas lembre-se, quando você começar a prosperar, lembre-se, foi Deus que me abençoou, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Nunca pense que é a sua inteligência, nunca pense que é a sua capacidade, não. Lembre-se, foi Deus. Foi Deus, lembre-se, foi Deus que te abençoou, tá bom? Um dia Deus tirou o povo do Egito, levou para a terra de Canaã,
Deus disse para eles em Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo 11, guarda-te para que não esqueças o Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje eu te ordeno, para que porventura, havendo tu comido, estando farto, havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas, se acrescentar a prata e o ouro e se multiplicar tudo quanto tens, não se eleva o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Então olha o que Deus disse, olha, vocês vão morar em casas boas, vocês vão ter fartura, vocês vão ter prata, ouro, vocês vão desfrutar do melhor da terra. Quando vocês entrarem na terra de Canaã, Deus disse, não se esqueçam, não deixe o coração de vocês se elevarem e vocês começarem a pensar, é a minha força, o meu poder, minha capacidade é que me deu tudo isso. Não. Antes te lembrarás que o Senhor teu Deus é que te deu. Então, as pessoas, Deus disse assim, olha, não esqueça dos meus mandamentos. Quando vocês entrarem na terra de Canaã, não esqueça dos meus mandamentos, porque eles estavam debaixo da lei de Moisés, tá bom? Eu e você, nós não temos que esquecer o evangelho. Eles tinham que lembrar dos mandamentos da lei de Moisés. Eu e você, nós temos que lembrar de Jesus, temos que lembrar daquilo que ele fez por nós. E se nós somos abençoados é porque ele nos abençoou. Então as pessoas que não têm Cristo, talvez você conhece alguém arrogante, alguém orgulhoso, que não tem Cristo, pensa que não precisa de Cristo. O mundo, infelizmente, está cheio de pessoas assim. O que nós devemos fazer? Somente orar. Então Jesus disse, eu vim para pregar boas novas aos mansos, aos humildes, porque os orgulhosos eles não aceitam. Nós podemos até pregar, mas as pessoas orgulhosas, elas não aceitam. O que é humildade? Vou te dar um exemplo. Um dia Jesus fez um discurso, a maioria dos discípulos abandonaram ele, então ele perguntou para os 12, vocês também não querem me abandonar? Eles responderam, para onde nós vamos, se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então o que é humildade? É saber que você precisa de Deus. Um dia Jesus falou, olha, eu sou a videira, sem mim nada podereis fazer, mas com Cristo nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Então, as pessoas arrogantes desse mundo, elas pensam que não precisam de Deus, elas pensam que não precisam ler a Bíblia, isso é arrogância, tá bom? Isso é orgulho. O orgulho faz a pessoa pensar que ela é melhor do que todos. Não, eu e você não somos melhores do que ninguém, mas também não somos piores do que ninguém, tá bom? Nós somos filhos de Deus, comprados e remidos pelo sangue de Jesus. Então, se você é uma pessoa salva pelo sangue, reconheça, você é uma pessoa abençoada, reconheça, foi Deus quem me deu, foi a graça de Deus, foi a bênção de Deus quem me deu. Eu estudei, me capacitei, mas foi Deus quem me abençoou, porque talvez você conheça pessoas que têm uma capacidade enorme, tem curso superior, tem pós-graduação, tem muitos cursos, mas estão desempregadas. Então, se você está sendo abençoado, lembre-se, é Deus que está me abençoando, porque tem pessoas mais capacitadas do que eu, pessoas que com mais inteligência do que eu estão desempregadas, e eu estou trabalhando, estou prosperando. Lembre-se, é a bênção de Deus que está sobre a sua vida, tá bom? Um dia o apóstolo Paulo disse que o pastor, ele escreveu para Timóteo, disse que o pastor não pode ser neófito, para que ele não caia na condenação do diabo. O que é neófito? É recém-convertido, porque ele está numa posição de pastor, ele não pode ser um recém-convertido, tá bom? Não, leva tempo para alguém se preparar para ser pastor, não é do dia para a noite. Não, leva tempo, são anos se preparando. Quando ele assumir o cargo de pastor, o orgulho não vai entrar no coração dele. Sou pastor, sou melhor do que todo mundo, então ele cai na condenação do diabo. Uma pessoa, um crente que é orgulhoso, é uma pessoa salva? Claro que é. Claro que é. O crente, ele é uma pessoa orgulhosa, mas ele não vai perder a salvação por causa disso, mas ele vai se prejudicar com a arrogância, com o orgulho dele. Então o pastor não pode ser neófito, tá bom? O Satanás, um dia ele falou, ele era um anjo de Deus, o Lúcifer, e ele disse, eu subirei até as mais altas estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser igual a Deus. Então hoje ele está lá, ele está no abismo
Infelizmente, no mundo existem muitas pessoas assim, arrogantes, prepotentes. O que você deve fazer, crente? Prega o evangelho para ela, tá bom? Então ele disse, Deus me ungiu para pregar boas novas aos pobres, boas novas aos humildes, boas novas aos mansos, boas novas aos aflitos. Um dia o Tiago diz, quem está contente, cante louvores. Quem está triste, quem está aflito, ore. Você está passando luta, você está aflita, você está ansioso, ore a Deus. Ore até aquela paz entrar no seu coração. Paulo disse que nós devemos lançar sobre Deus as nossas ansiedades. Nós devemos colocar diante de Deus todas as nossas petições e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, ela vai guardar os nossos corações, tá bom? Você está aflito, aflita, ore a Deus, Deus vai te ajudar. Você ficar com paz no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Ele continua, enviou-me a restaurar os contritos de coração. No hebraico, é ligar os corações em pedaços. Corações em pedaços. Imagina você um vaso quebrado com vários pedaços. Você vai lá como quebra-cabeça, pega cada pedacinho, junta um ao outro, pronto, você ligou, você restaurou aquele vaso que estava quebrado. Vários pedaços você colou, você restaurou. Jesus disse assim, olha, Deus me enviou para restaurar os contritos de coração. Aqueles que estão com o coração despedaçado. Despedaçado. E olha, motivos para muitas pessoas estarem com o coração despedaçado é o que não falta. Talvez você está me assistindo, você está frustrado, frustrada, decepcionada com alguma coisa. Você talvez foi abusado na infância e por causa disso você tem mágoa, você tem ódio, você tem amargura da vida no seu coração. Jesus ele veio para restaurar. Se você é uma pessoa ferida, o que eu devo fazer, pastor? Não se esforce para ser curada do coração. Continua ouvindo o Evangelho. Por quê? O Evangelho vai restaurando seu coração. Eu conheci pessoas decepcionadas na vida amorosa. Pessoas que tinham tudo para nunca mais casar. Conheci uma pessoa que ela estava decepcionada com os homens. Ela não queria mais casar em hipótese alguma. Ela estava amargurada, para ela homem nenhum prestava, mas olha como que Deus restaura. Ela se converteu, começou a frequentar a igreja, e Deus colocou o marido abençoado no caminho dela, ela casou e hoje ela é feliz. Jesus restaurou o coração dela. Ela estava decepcionada com a vida, decepcionada com os amigos que traíram ela, decepcionada. Talvez você está me assistindo, você está decepcionado, talvez o seu marido, sua esposa traiu você, talvez o seu namorado, sua noiva traiu você e você está decepcionado, você está com o coração em pedaços. O que você deve fazer? Continua ouvindo o Evangelho. Continua, porque o Evangelho vai curar suas feridas. O Evangelho vai curar. Tem pessoas que elas se esforçam, não, eu tenho que perdoar, mas eu não consigo. Não, pare de tentar. Vai ouvindo o Evangelho. O Evangelho vai curando suas feridas. O Evangelho vai restaurando as suas feridas. Jesus disse, eu vim restaurar os contritos de coração. Lembra a mulher pega no adultério? Jesus falou para ela. Você lembra? Mulher, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Um dia Jesus falou para uma pecadora, os seus muitos pecados estão perdoados. Então, continua ouvindo o Evangelho. Você está decepcionado com a vida, você foi abusado na infância, continua ouvindo o Evangelho. Não se esforça não para perdoar, tá bom? Não tenta perdoar. Ouça o Evangelho e deixa Jesus restaurar o teu coração. Deixa Jesus curar todas as suas feridas. Talvez você está magoado com alguém e ouve os crentes dizerem, olha, tem que perdoar, mas não é assim. A pessoa que é magoada, não é assim, eu vou perdoar, eu consigo perdoar. Não, tem pessoas que elas têm uma boa intenção, mas não conseguem perdoar. O que você deve fazer? Continua ouvindo o Evangelho. Continua. Vai ouvindo,
Vai ouvindo, o Evangelho vai te restaurando, vai te restaurando. E aí o Paulo disse que como Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar. Primeiro você foca em Cristo e um dia você vai conseguir perdoar, você vai conseguir perdoar. Então continua ouvindo o Evangelho. Você está machucado, você está frustrado com a vida, com todos, com os amigos que traíram você, a família que te traiu. Eu sei que você tem mil motivos para estar decepcionado, mas continua ouvindo o Evangelho. Lembra do José do Egito? Ele foi vendido pelos próprios irmãos, e por este motivo, ele foi vendido como escravo, ele foi para a cadeia, mas um dia ele perdoou os irmãos, porque Deus restaurou o coração dele. Deus restaurou o coração de José do Egito e Deus vai restaurar o teu, tá bom? Vai ouvindo o Evangelho, continua ouvindo e o seu coração vai ser restaurado por completo em nome de Jesus Cristo. Se o seu relacionamento foi destruído, Deus vai restaurar em nome de Jesus, tá bom? Se a sua vida foi destruída, Deus ele vai te restaurar. Confia, alimenta a sua fé com o Evangelho de Jesus Cristo. Proclamar liberdade aos cativos. Ele veio proclamar liberdade e não religião. Ele veio proclamar liberdade e não religião. A religião, ela proclama cativeiro, cadeias, gaiolas espirituais. Jesus veio proclamar liberdade. Liberdade e não religião que aprisiona as pessoas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não foi para nós continuarmos escravos da religião, escravos de doutrinas de homens, escravos de doutrinas de igrejas. Não. Ele veio proclamar liberdade. Ele veio proclamar liberdade e não prisão, e não cadeia. Proclamar liberdade e abertura de prisão aos presos. Jesus veio falar para os presos: ei, vocês não precisam mais, eu estou aqui. Jesus veio falar para os presos na religião: se vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. Jesus veio para dizer aos presos do diabo: creia, tudo é possível ao que crê. Então eu e você, nós temos que pregar liberdade, nós temos que pregar o Evangelho. Nós não temos que pregar doutrinas de igreja, usos e costumes. Não, nós temos que pregar somente o Evangelho a toda criatura. É o Evangelho que liberta. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, cura, libertação de todo aquele que crer. Vamos pregar o Evangelho, tá bom? Vamos pregar liberdade aos cativos. Vamos pregar. Quando Jesus chegou, existiam muitas pessoas presas nas tradições humanas. Então Jesus disse: venham a mim os que estão cansados e oprimidos, eu vou aliviar vocês desse fardo pesado, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O fardo da religião é pesado, prende as pessoas, prende crentes. Não sei se você conhece crentes que estão aprisionados nas doutrinas que os homens ensinaram. Não, você que está me assistindo, foi para a liberdade que Cristo te libertou, tá bom? Ele disse: proclamar liberdade aos cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Que ano é esse? O ano do jubileu. Jubileu significa carneiro, chifre de carneiro. Essa mesma passagem, Jesus ele leu no Novo Testamento, lá em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, por todos era louvado. Chegando a Nazaré, aonde fora criado, ele entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando ele abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, fechando o livro,
tornando a dá-lo ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Jesus leu aquela mesma passagem de Isaías 61, mas perceba, Jesus leu o ano aceitável do Senhor e fechou o livro. Lembra que Isaías está escrito? Ele veio para pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Mas Jesus ele não leu o dia da vingança do nosso Deus. Ele terminou de ler o ano aceitável do Senhor e fechou o livro. Por que Jesus não continuou lendo? A continuação é o dia da vingança do nosso Deus. Por que Jesus parou? Porque o dia da vingança de Deus ainda não chegou. Tá bom? Quando vai começar a vingança de Deus? Quando a igreja for arrebatada. O ano do jubileu começou com Jesus Cristo. Quando eu falo ano, não é literal, tá? Na lei de Moisés era literal. De 50 em 50 anos era o jubileu. Era literal. Hoje, para mim e para você, não é literal. Tá bom? Lembre-se, a lei é a sombra de Jesus Cristo. Jesus está escondido na lei. Jesus é o nosso jubileu. Então Jesus fechou o livro porque não chegou o dia da vingança. O ano do jubileu começou com Jesus e termina no arrebatamento da igreja. Essa palavra aceitável, o ano aceitável, significa bondade, favor. É o ano do favor do Senhor, tá bom? Eu e você, não só nós, os pecadores também, nós estamos vivendo o ano do jubileu, o ano do favor de Deus. O dia da vingança ainda não chegou, tá bom? O dia da vingança não chegou. Nós estamos vivendo o ano do favor de Deus, do favor imerecido, da graça de Deus. Da graça. É o ano, favor, é graça, é favor imerecido. Eu e você, nós estamos na graça de Deus. Deus não está irado com o mundo. Isso que nós estamos presenciando no mundo cristão não é a ira de Deus. Não, nós estamos no ano aceitável, no jubileu, no favor, na graça de Deus. O dia da vingança não chegou. O dia que eu e você formos arrebatados, o dia da vingança de Deus virá, a grande tribulação sobre a terra, mas eu e você já fomos arrebatados. Um dia o apóstolo Paulo disse que nós éramos pecadores e Jesus morreu por nós. Quanto mais agora que nós fomos justificados em Cristo, seremos salvos por Ele do dia da ira. Se Jesus morreu por mim e por você, quando éramos pecadores, nem tínhamos nascido ainda. Imagina agora que eu e você somos justificados pela graça. Ele nos livra da ira, tá bom? A igreja, ela não vai passar na ira, na grande tribulação, não, nós seremos arrebatados antes. O Paulo disse na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Jesus nos livra da ira futura. Cristão, você não vai passar pela grande tribulação, tá bom? Eu e você seremos arrebatados. E sim, aí o sofrimento extremo vai começar aqui na terra. O apóstolo Paulo disse que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Os que ficarmos vivos. O Paulo não disse os crentes perfeitos serão arrebatados. Não, ele disse os crentes que ficarem vivos serão arrebatados. Cristão, você que está me assistindo, você já aceitou Jesus como seu Salvador? A sua resposta é sim, então você é uma pessoa salva, você vai ser arrebatado. Você vai ser arrebatada. Pastor, mas eu sou falho, eu não sou perfeito, sim. Por isso que o Paulo disse, lembra? Pela graça sois salvos, não é pelas obras, graça é favor imerecido. Se a salvação fosse baseada na nossa performance, nas nossas obras, ninguém entraria nos céus. O único que mereceu o céu foi Jesus Cristo. Então você já aceitou Cristo? Então você será arrebatado, você será arrebatado. Se você que está me ouvindo, se você nunca aceitou Cristo, você não vai ser arrebatado. Não vai, tá bom? Só existe um caminho para você ser salvo. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Então, cristão, você não vai passar pela grande tribulação, pela ira de Deus. Nós estamos no ano aceitável do Senhor. Levítico 25, a partir do versículo 8, também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis ao 50º, e apregoareis liberdade na terra, e todos os seus moradores. Ano do jubileu vos será. Tornareis
cada um a sua possessão e tornareis cada um a sua família. Então olha o que Deus disse. De 50 em 50 anos é o ano do jubileu. Esse é o ano aceitável do Senhor. Nós estamos no ano do Cordeiro. Jesus é o carneiro, o cordeiro. Então Deus disse, olha, de 50 em 50 anos vocês vão tocar a trombeta do jubileu. Vocês vão tocar. Quando tocava a trombeta do jubileu é porque um cordeiro morreu. Tá bom? Um cordeiro morreu, o shofar. Shofar é um chifre de um carneiro. Então se eu toco o shofar, se eu toco o chifre de um carneiro, é porque ele morreu. Porque ele morreu. Então eu e você, nós estamos no ano aceitável do Cordeiro. Nós estamos no ano do Cordeiro. Nós estamos no ano do nosso Cordeiro Jesus Cristo. E o que eu e você devemos fazer? Tocar o shofar. Tocar o shofar é pregar o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho. Vamos pregar o ano aceitável do Senhor. Vamos pregar o ano do jubileu, o ano de Jesus Cristo. Ele é o nosso Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele é o sacrifício que nos purificou definitivamente. Então, meu irmão, minha irmã, vamos tocar o shofar. Vamos pregar o Evangelho. Quando tocava-se o shofar, todos sabiam, é o ano do jubileu. O que acontecia nesse ano do jubileu? No versículo 10, santificareis o ano 50º, apregoareis a liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano do jubileu do carneiro vos será. Tornareis cada um a sua possessão e tornareis cada um a sua família. É ano de liberdade. Cada um vai voltar à sua possessão e à sua família. Por quê? No ano do jubileu, a pessoa que ficava endividada, no ano do jubileu, aquela casa era restaurada para ela. Vamos supor que ela devia alguém, em Israel, ela devia alguém, não conseguiu pagar sua dívida, o credor foi lá e pegou a casa dela. Mas no ano do jubileu, o credor tem que devolver aquela casa para ela. É ano de restauração, cada um volte à sua família, porque naquele contexto, se você estava endividado, você não tinha como pagar a sua dívida, a única maneira de pagar a dívida é com a sua mão de obra. Agora você é um escravo daquela pessoa que você devia. No ano do jubileu, todas as dívidas eram perdoadas. Aquele que era escravo estava livre, estava liberta. Oh, meu irmão, minha irmã, você está no ano do jubileu, você é uma pessoa liberta pelo sangue de Jesus. Você não é mais escravo do diabo. Você é um filho de Deus. É o ano do jubileu, é o ano, Jesus disse, é o ano que vocês vão apregoar liberdade na terra. Chega de escravidão. Chega de escravidão. Jubileu é o ano da restauração. É o ano de restauração. Um dia Jesus falou, Deus, a glória que o Senhor me deu, eu dou para eles. Adão perdeu a glória lá no paraíso e Jesus, ele devolveu essa glória para nós. O salmista tem uma profecia que fala de Jesus no Salmo. Ele diz assim, olha, eu restituí aquilo que não roubei. Jesus restituiu para mim e para você a glória de Deus. A glória que Adão perdeu, Jesus, ele devolveu para mim e para você. É o ano de restauração. Um dia Deus disse assim, olha, esse povo é saqueado, esse povo é roubado. E ninguém diz restitui. Deus estava dizendo que as pessoas não pediam restituição. Elas estavam levando prejuízo e mesmo assim elas não pediam para Deus a restituição. Meu irmão, pede para Deus a restituição. Você sofreu prejuízo em alguma coisa? Pede a restituição para Deus. O Jó perdeu tudo. Perdeu filhos, perdeu riqueza. E a Bíblia diz que Deus devolveu para Jó em dobro aquilo que ele perdeu. Pede para Deus, você perdeu algo? Pede para Deus, eu quero a restauração em dobro. Eu quero a restauração em dobro em nome de Jesus. Um dia Deus disse, eu restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Eu restituirei os anos que foram destruídos. Então, minha irmã, meu irmão, pede para Deus a restauração e Ele vai restaurar você nesse ano do jubileu. Ano do jubileu era ano de restauração, restituição. Zacarias 9:12, voltai à fortaleza, ó presos de esperança.
Também hoje vos anuncio que vos recompensarei, restituirei em dobro. Olha a promessa de Deus para você. Ele disse, eu vou restituir em dobro. Voltem à fortaleza. A nossa fortaleza é Jesus Cristo. Porque eu restituirei vocês em dobro. É uma promessa de Deus. Então pede, tá bom? Peça para Ele. Não sei o tamanho do seu prejuízo. O que eu sei é o tamanho de Deus, que para Ele nada é impossível. Naamã era um homem leproso. Mas quando ele acreditou em Deus, ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. A Bíblia diz que a pele dele ficou igual à pele de uma criança. Deus ele restaurou em dobro a pele de Naamã. Quantos cegos Jesus restaurou? Coxos. Um dia Jesus restaurou a mão de um homem ressequida. Então, você está com algum problema de saúde? Pede para Deus, restaura, Deus, minhas pernas, restaura meus olhos, restaura meus ouvidos, restaura meu coração. O Davi, ele disse, restaura a minha alma. Pede para Deus, Deus restaura. Eu era uma pessoa feliz. Hoje estou na depressão. Hoje você era uma pessoa feliz e hoje está na depressão. Você era uma pessoa que amava, hoje você tem amargura, decepção e frustrações. Pede para Deus, restaura meu coração. Deus, eu quero ser aquela pessoa feliz que eu era. Eu quero ser aquela pessoa com um coração bom que eu era. Em nome de Jesus Cristo, Ele vai te restaurar, tá bom? Ele vai te restaurar, igual restaurou o Jó e restaurou a vida de muitas pessoas em nome de Jesus. Então ele disse, cada um volte à sua possessão. No ano do jubileu, cada um volte à sua possessão. O que você perdeu no ano do jubileu era restaurado para você, tá bom? Você era um escravo. No ano do jubileu, você era liberto. Chega de escravidão. No livro de Josué tem uma história. Deus disse para Josué que ele iria conquistar Jericó, mas Jericó era cercado por muralhas intransponíveis. Quando fala de muralhas, nós temos a impressão daquelas muralhas altas. Não, Jericó, não somente as muralhas eram altas como largas. Para você ter ideia, existiam casas em cima das muralhas de Jericó. As carruagens dos soldados andavam em cima das muralhas. Para você entender a espessura daquelas muralhas, eram intransponíveis. Mas Deus disse assim para Josué, olha Josué, você e o povo vai rodear a cidade de Jericó durante 7 dias, uma vez por dia. Mas no 7º dia vocês vão rodear 7 vezes a cidade de Jericó. Então vocês vão tocar o chofar, a trombeta e as muralhas vão cair. Josué capítulo 6, versículo 5. Será que tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, olha o chofar, chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Versículo 15. Sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo, gritai, porque vos tenho dado a cidade, porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Porém toda prata, ouro, os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, os chifres do carneiro. Sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Ao som do chifre do carneiro, as muralhas caíram. Meu irmão, minha irmã, continua tocando o chofar, continua pregando o evangelho, e as muralhas vão cair. As muralhas que impedem a sua família de aceitar Cristo, elas vão cair. Continua, insiste. As muralhas vão cair diante do toque do chifre do carneiro. Se tem um chifre do carneiro, é porque ele morreu. Jesus morreu. Vamos tocar a trombeta do jubileu. Jesus morreu.
vamos tocar a trombeta do jubileu e as muralhas vão cair por terra em nome de Jesus Cristo. As muralhas caíram e as únicas pessoas que escaparam faziam parte da família de Raabe. Raabe é aquela prostituta que escondeu os espias dos inimigos, tá bom? Os espias disseram, olha, coloque esse fio escarlata na tua janela, porque quando nós invadirmos Jericó, a casa que tiver com esse fio escarlata, nós não vamos invadir. Ela colocou, esse fio representa o sangue de Jesus, escarlata, o sangue de Jesus é o sangue do Cordeiro que nos livra, nos protege de toda destruição. Ao nosso redor, as pessoas e o mundo está cada dia mais se autodestruindo. E eu e você não. Por quê? Porque a nossa casa, a nossa vida está em uma rocha chamada Jesus Cristo. Então vamos continuar a tocar o chofar, vamos continuar pregando o Evangelho, porque é ano do jubileu, o dia da vingança não chegou. Quando eu e você formos arrebatados, sim, o dia da vingança, a grande tribulação virá sobre a terra, mas eu e você já estaremos lá, nas ruas de ouro, face a face com o nosso Jesus Cristo. Então ele diz, cada um volte à sua família, tá bom? A pessoa era escrava, no ano do jubileu, ela era liberta, chega de escravidão. Eu e você, nós estamos no ano do jubileu. Você que está me assistindo, você já aceitou a Cristo? Você que está me assistindo, você já aceitou? Se a sua resposta é sim, você é um filho de Deus. Você não é mais escravo. Você era escravo do diabo, mas você aceitou a Cristo. E está escrito, Jesus falou, está escrito, todos aqueles quanto receberam Jesus, ele lhes deu poder para serem feitos filhos de Deus. Você já aceitou Cristo? Jesus te deu o poder de ser feito filho de Deus. Você não é apenas servo. Lembra que Jesus falou, eu não chamo vocês de servos, vocês são os meus amigos. Você é amigo de Jesus Cristo. Deus é o teu Pai, você não é mais escravo. As pessoas que não têm Cristo, elas são escravas do diabo. O que é um escravo? O escravo não tem vontade. O escravo, ele simplesmente não tem vontade, autonomia para fazer as coisas. As pessoas que não têm Cristo, elas são escravas do diabo. Olha como que o diabo escraviza as pessoas. Com um simples cigarro, o diabo prende a pessoa, ela não consegue sair, se libertar. Ela só consegue se libertar com a ajuda de Jesus Cristo. As pessoas que não têm Cristo, elas são escravas da prostituição, escravas da bebida, da maldita droga, do cigarro. Elas são escravas, simplesmente escravas. Você não é mais escravo do diabo. Não, você é filho de Deus. Você é um filho de Deus. O apóstolo Paulo disse que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Meu irmão, minha irmã, você não é mais escravo do diabo, tá bom? Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Você não é mais escravo do diabo. Jesus te salvou, te libertou das garras do diabo. Pronto, você não é mais escravo do diabo. Mas também não saia de uma escravidão para entrar em outra. Jesus tirou você da escravidão do diabo, agora não entre na escravidão de religião. Você sai de uma gaiola para entrar em outra. Tem crentes que eles saíram de uma gaiola e entraram em outra. Eles saíram da gaiola do diabo, mas entraram na gaiola da religião, dos usos e costumes. O Paulo disse, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não volte a se colocar debaixo do jugo da lei. O Paulo estava falando sobre a lei de Moisés. Ele disse, não se coloque debaixo do jugo da lei de Moisés, porque a lei de Moisés não é fácil guardar. É impossível guardar. Ela é boa, ela é perfeita, mas nós somos imperfeitos. O único que conseguiu guardar a lei de Moisés foi o Senhor Jesus Cristo. Fique firme na liberdade. Não aceite escravidão do diabo ou escravidão de religião nenhuma, tá bom? Foi para a liberdade que Cristo, ele te libertou. No livro de Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, uma mulher das mulheres, os filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, o meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem certos. E Eliseu disse, o que te hei de fazer? Declara-me, o que é que tens em casa? E disse, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos.
Então entra, fecha a tua porta sobre ti, sobre os teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam vasos, e ela os enchiam. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Essa mulher pediu ajuda para Eliseu, e disse, olha, o meu marido morreu, ele estava endividado, e agora os credores estão vindo para levar os meus filhos como escravos. Porque naqueles tempos bíblicos era assim, você devia alguém, não tem dinheiro para pagar, então você agora é o escravo daquela pessoa, você vai pagar com mão de obra. Então ela disse, olha, os credores estão vindo buscar meu filho. Eliseu falou, o que você quer que eu faça? Me ajuda. O que você tem em casa? Eu tenho vasos. Ela encheu os vasos de azeite, Deus multiplicou o azeite, e Deus vai multiplicar na tua vida. Deus vai multiplicar as bênçãos de Deus na sua vida. Ela encheu os vasos de azeite, e o Eliseu disse, paga a tua dívida, tu e os teus filhos vivam do resto. Azeite se o azeite hoje é caro, naquela época era mais caro ainda. Azeite representa o Espírito Santo. O azeite pagou a dívida daquela mulher. O azeite libertou os filhos dela da escravidão. Por isso que o Paulo diz que aonde há o Espírito de Deus há liberdade. O Paulo foi claro, aonde há o Espírito de Deus há liberdade. O azeite, o Espírito Santo levou liberdade para aqueles filhos que seriam escravos. O Espírito Santo, ele nos conduz para a liberdade. O Espírito Santo não nos conduz para a gaiola da religião. Não, ele nos conduz para a liberdade. Foi para a liberdade. Aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. E não prisão, domínio. Não, quem escraviza é o espírito do diabo. Quem dá liberdade é o Espírito Santo. Então aquela mulher vendeu, pagou as dívidas, e os filhos, não foi necessário os filhos trabalharem como escravo. Esse é o Espírito Santo. Foi para a liberdade que ele nos libertou. Em Romanos, capítulo 8, no versículo 15, o Paulo disse, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então Paulo diz que nós não recebemos o espírito de escravidão para ficarmos com medo de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo que clama dentro de nós, Abba, Pai. Você não tem o espírito de escravidão. Você tem o Espírito Santo que clama, Abba, Pai. Deus é o seu Pai, tá bom? Você era escravo do diabo, agora você é filho de Deus, comprado, remido, lavado pelo sangue de nosso Jesus Cristo. Então você não tem o espírito de escravidão, o espírito do diabo. Nós não temos que ter medo de Deus. Não, Deus é o meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo. No capítulo 8, a partir do versículo 18, porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste mundo, deste tempo presente, não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você está passando luta? Essas lutas não se comparam com a glória que vai ser revelada em você, tá bom? Eu passo lutas, você passa, mas essas lutas não se comparam, não chegam perto da glória que será revelada em mim e em você. Quando você estiver na vida eterna, você não vai mais lembrar das lutas que você passava aqui. Você nem vai lembrar. Então, não se compara com a glória que vai ser revelada em você. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Os pecadores estão esperando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Eles anseiam. Está escrito aqui. A expectação é uma expectativa ansiosa. No grego, expectativa ansiosa. Quando alguém fica esperando algo ansiosamente, ela fica ansiosa esperando aquilo chegar. É assim que os pecadores estão, ansiosos esperando a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que o sujeitou. Quem sujeitou a criação? O diabo. A criação foi sujeita por causa do diabo. O dia que Adão pecou, o diabo começou a dominar o homem. O dia que Jesus morreu e ressuscitou, acabou o domínio do diabo sobre nós. Então a criação, tá bom?
Todas as pessoas do mundo, elas são criaturas, não são filhas. Filhos, somente aqueles que aceitaram a Cristo. Por isso que Jesus falou, ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Toda criatura, porque não são todos os filhos. Filhos, somente aqueles que aceitaram a Cristo. Na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção, da escravidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, na esperança de que a criatura será liberta da escravidão para a liberdade dos filhos de Deus. Será liberta da escravidão do diabo para a liberdade dos filhos de Deus. Chega de escravidão, tá bom? Nós estamos no ano do jubileu. O ano do jubileu é restauração. No ano do jubileu você era escravo. Agora você volta para a sua família. Agora você não é mais escravo. Então, chega de escravidão da religião, chega de escravidão do diabo, você é mais do que vencedor. Meu irmão, você é filho de Deus, comprado por Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento, as pessoas elas chamavam Deus de Jeová Jireh, Jeová Rafa, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jesus veio e ele mostrou Deus como um pai. Um dia os discípulos falaram, Jesus, ensina-nos a orar. Ele disse, vocês vão orar assim, Pai nosso que estás nos céus. Um dia ele falou, vocês que são maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Jesus veio e mostrou Deus como um pai. Ele mostrou Deus como um pai. Quando ele contou a parábola do filho pródigo, ele estava se referindo a Deus, o pai do filho pródigo, que perdoou e ainda fez um banquete para o filho que voltou para casa. Essa é a visão que você tem que ter de Deus. Deus é o teu pai. O salmista diz que como um pai se compadece dos filhos, Deus se compadece de nós. Essa é a visão que você tem que ter de Deus. Deus é o seu pai. Quando você erra, o seu pai te levanta. Você que tem filho, com certeza os seus filhos já irritaram você. O que você fez? Expulsou eles de casa? Claro que não. Você tem que perdoar. Você é o pai, você é a mãe. Você tem que perdoar. É claro que você vai corrigir, você vai dar uma bronca, mas você não vai expulsar ele de casa porque ele é teu filho. Deus é o nosso pai. Deus não está lá no céu segurando um raio na mão, esperando você pecar para jogar o raio na sua cabeça. Não, essa é a visão que você tem que ter de Deus, tá bom? Deus é o teu pai querido. Deus é o teu pai amado. Ele é o nosso Senhor, sim, mas acima de tudo, ele é o nosso pai. Jesus é o meu Salvador, sim, mas ele é o meu amigo. Ele me salvou. Ele é o meu Salvador, ele é o caminho, a verdade e a vida, mas ele também é o meu amigo. Eu creio nisso, eu acredito, tá bom? Então, alguns crentes, eles têm um conceito de intimidade com Deus, um conceito errado. Existem até pregações que ensinam como você tem intimidade com Deus. Quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, eu ouvia muito isso, você tem que ser íntimo de Deus, ore até você ser íntimo de Deus. Você cristão que aceitou Cristo, não tem como você ser mais íntimo de Deus do que você é agora. Não é a sua oração que define a intimidade que você tem com Deus, é Jesus Cristo, você é filho. Existe mais intimidade do que isso? Você é filho de Deus. Não é porque você vai orar muito que será mais íntimo de Deus, não é porque você vai jejuar muito que será mais íntimo de Deus. Não, você já é íntimo de Deus agora. Deus é o teu pai, tá bom? Deus é o teu pai, você já é íntimo de Deus. Ele é o teu pai querido. Eu e Jesus, nós somos amigos. Deus é o meu pai querido, meu pai amado, tá bom? Então não tente ser íntimo de Deus. Eu vou orar bastante para ter intimidade com Deus, vou jejuar bastante para ter intimidade com Deus. Não. A partir do dia que você aceitou Cristo, entregou a sua vida para Cristo, a partir daquele dia você já é uma pessoa íntima com Deus. Sabe como você ora? A oração é uma conversa. Como você conversa com teu pai, com tua mãe? Eu estou falando de pais e mães boas, que amam os seus filhos, tá bom? Como você conversa com seu pai, com a sua mãe? Você tem liberdade. A oração é uma conversa com Deus. A oração é você conversar com teu pai, em nome de Jesus Cristo. Cristão, você está no ano do jubileu, no ano aceitável, no ano da bondade, da aceitação,
no ano do favor de Deus. O favor de Deus está sobre a tua vida. O favor de Deus, você está debaixo da graça de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos tocar o chofar e vamos pregar o ano aceitável do Senhor. Tá? É ano de liberdade, é ano de restituição, é ano de restauração, é ano de cancelamento das dívidas. Sua dívida com Deus foi paga pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus riscou a cédula que era contra nós e pagou todas as nossas dívidas. Ele gritou lá na cruz, tetelestai, está pago, está consumado. Tetelestai. No contexto bíblico, essa palavra era usada entre os comerciantes. Eles carimbavam no recibo, tetelestai, está pago. Lá na cruz, Jesus gritou, tetelestai, está consumado, está pago. Eu paguei o preço. Hoje você tem que receber a plenitude do nosso Jesus Cristo, tá bom? Creia, Deus vai restaurar você. Eu quero orar por todos vocês. Eu quero orar também, especialmente por você que está frustrado, decepcionado, você que está magoado com alguém. Não se esforce para perdoar, simplesmente ouça o Evangelho e de maneira espontânea o perdão vai fluir do seu coração, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Eu quero orar por todos vocês, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, te apresento todas as pessoas neste momento. Jesus, quantas pessoas estão magoadas com os corações despedaçados, mas o Senhor disse, Deus me enviou para restaurar os contritos de coração. Jesus restaura os pedaços desse coração, em nome de Jesus Cristo. Restaura aquele que está decepcionado, decepcionada, aquele que foi traído por amigos, por esposa, por marido, namorada, noivo. Restaura, meu Deus, essa pessoa que está decepcionada com a humanidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro por todos. E, meu Deus, eu repreendo todo o mal da vida desta pessoa. Na vida emocional, psicológica, na saúde, no corpo. E eu digo, diabo, pega tudo que é teu. A tua depressão, o desejo do suicídio, em nome de Jesus, sai dessa vida e vai embora, porque eu abençoo a todos. Oh, eu abençoo, meu Deus. Restaura esse coração. Jesus, restaura com a tua paz. Nós estamos no jubileu, o jubileu é ano de restauração. Ou essa pessoa que era feliz e hoje está na depressão, restaura, Deus. Restaura em dobro aquela alegria, aquele amor, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo. Chega de escravidão, meu Deus. Chega de escravidão. Nós somos os teus filhos. Nós somos os teus filhos. Eu abençoo a todos. Restaura saúde física, psicológica, emoção. Restaura a vida financeira. Em nome de Jesus Cristo. Oh, graças a Deus. Olha, espero que Deus tenha te abençoado, tá? Não esqueça não, você está no ano do jubileu. O dia da vingança do nosso Deus, o dia que a vingança de Deus cairá sobre a terra, nós já não estaremos mais aqui. Nós já fomos arrebatados. Eu e você vamos ser livres da ira futura, da grande tribulação, tá bom? Nós não vamos passar pela grande tribulação, nós somos pessoas salvas pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que essa mensagem tenha te abençoado, tá bom? E não esqueça, você está no ano do jubileu, no ano do favor, no ano da graça. O ano do jubileu começou com Jesus Cristo e vai terminar com o arrebatamento da igreja, tá bom? O jubileu é o nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você tenha sido abençoado. Deus te abençoe. Eu espero você na próxima mensagem, em nome de Jesus.